Vamos então abrir a palavra do Senhor em Atos 17. Atos 17, versos de 1 a 15. Paulo e Silas em Tessalônica e Paulo e Silas em Bereia. Vamos ficar nessas duas cidades. Duas coisas vão se destacar aqui. A forma que Paulo e os outros missionários pregaram a palavra. Isso vai ser muito marcante, a forma que eles fizeram, exemplo para nós, de fazer com fidelidade, com dedicação, e também a forma que os bereanos receberam a palavra. Essas duas coisas são importantes ainda hoje. A forma que o mensageiro prega, com verdade, com confiança, com fidelidade, e também a forma que a igreja recebe. Os bereanos receberam bem, foram ali fiéis, com dedicação. Isso já é uma lição dessa aula. É a forma que a gente recebe a palavra de Deus. E a forma também que se prega. Serão destaques nesses dois textos. Vamos então ler. Vamos ler juntos? São 15 versículos. Lerei os ímpares e a igreja junta lerá os pares. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Até aqui, irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, como é maravilhoso ver o agir do Espírito Santo, o domínio de Deus sobre a igreja, sobre a evangelização, sobre as nações. Muito obrigado, que ao ouvir isso nessa manhã, mais uma vez, nós possamos ser fortalecidos hoje, a nossa fé. Qual é a nossa vez de temermos, de recebermos a palavra e de proclamarmos o Evangelho. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus, amém.
Então, irmãos, estamos na segunda viagem missionária. Devemos lembrar, especialmente adolescentes e jovens que não estavam aqui nas últimas aulas, devemos lembrar que é um contexto difícil. Desde a primeira viagem missionária, as dificuldades, especialmente aqui na segunda viagem missionária, Paulo não sabia exatamente o roteiro de Deus. Ele achava que seria a Ásia, que era onde estava Éfeso. Mas nós já estudamos isso, que o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo falou com ele e disse: não, Paulo, não é a Ásia, é a Macedônia, através de uma visão. Ele teve de noite uma visão que o norteou e Deus falou: não é, Paulo, onde você quer, mas é onde o Espírito quer. Isso é uma lição importante para jovens, adolescentes e para toda a igreja. Quem dirige a obra de Deus é Deus, não é o homem que decide. Aqui Paulo, submisso, ele vai, deixa o seu plano e segue o plano que Deus tem, que era Macedônia. Depois que ele entende isso, ele se submete e ele tem estratégias impressionantes. Uma delas é exatamente aqui a chegada na Tessalônica. Paulo, claro que ele foi uma direção de Deus, mas ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento da geografia, das cidades, mostrando que nós podemos usar também a inteligência, o discernimento nas nossas escolhas, na nossa vida. Deus nos deu um cérebro. A gente vê isso aqui em Paulo, uma direção de Deus e também o pensamento humano, se programando, analisando, batendo as portas e aquilo que era de Deus ia se abrindo. Então, Paulo, aqui a chegada de Paulo a Tessalônica dizem os estudiosos como Hernandes Dias e também John Stott, né, que eu baseei esse estudo nos comentários principalmente deles, então que Paulo tinha essa intenção bem pensada, primeiro na direção de Deus e depois na estratégia que ele usou com sabedoria. Chegar a Tessalônica era longe, cerca de 170 quilômetros. Naquela época, as estradas eram diferentes, os transportes eram diferentes, então Paulo vai com seus companheiros, Silas e Timóteo, e enfrenta. Ele sai de Filipos. Em Filipos ele sofreu bastante, foi preso, né, cantou louvores à meia-noite, certamente as costas feridas. Ali Deus dá aquele terremoto, mesmo assim ele não se intimida, ele vai continuando a sua viagem ali, sua segunda viagem missionária. Então esse é Paulo, sangrando. Paulo chegando à Europa. Dizem os estudiosos que a Tessalônica era exatamente a entrada ali para o mundo. A partir dali era uma cidade economicamente muito forte, era uma cidade que tinha uma certa independência política, era romana, era na Grécia, mas havia uma certa independência, uma cidade conhecida por isso, cerca de 200 mil habitantes, comparada a Atenas. Então, acredita-se que Paulo sabia o que estava fazendo por direção divina e também pela lógica humana. Se uma igreja fosse fixada ali na Tessalônica, provavelmente seria uma bênção para toda a Macedônia e para todo mundo, como depois ele vai dizer nas suas cartas, que isso aconteceu. A igreja de Tessalônica, ela parece nascer em 3 semanas, 3 sábados. É pouco tempo para um nascimento da igreja, mas pelas entrelinhas e pelas cartas também, acredita-se que Paulo tenha passado mais tempo. No entanto, Paulo fica preocupado com aquela igreja, que ele sai fugido, ele sai, né, na perseguição dos judeus. Aí Timóteo traz notícia para ele, como estava a igreja estava bem, apesar da perseguição, apesar das lutas, apesar de Paulo, né, ter saído de forma rápida, a igreja entendeu, eles creram, e a igreja nasce ali de forma poderosa, pela intervenção de Deus, de forma simples, mas ela cresce, ela amadurece rapidamente e se torna um modelo para toda a região e para o mundo, era a entrada para o mundo.
daquela época. As pessoas que estudam missões defendem isso, que ali foi a entrada para o mundo. As estradas da época passavam por ali, pelaquela cidade. Então, muita gente ouviu o evangelho a partir dali. Acredita-se também que essas cartas de 1º e 2º Tessalonicenses tenham sido uma das primeiras do apóstolo Paulo. É a mais certeza que Gálatas foi a primeira. No entanto, há indícios que 1º e 2º Tessalonicenses, uma próximo da outra, também foram das primeiras epístolas. Então, era referência, era modelo. Deus estava fazendo grandes coisas ali na Tessalônica. Isso é uma lição tão importante para nós, não é, irmãos? A agenda nossa, quem determina é Deus. Deus nos deu inteligência para a gente planejar, a gente sabe o que é certo, o que é errado. E ali a gente toma decisões, como Paulo tomou, baseado na revelação de Deus e também no temor a Deus e na racionalidade que Deus deu a todos nós, não só a Paulo. Então, primeira parte, versos 1 a 9, que nós lemos, vai falar ali sobre a Tessalônica. Então, especialmente a estratégia missiológica de Paulo. Tessalônica era a capital da Macedônia, residência do governador romano. Então, é por isso que eu falei tudo que eu falei até agora, era um lugar estratégico. Não que Deus despreze os pequenos centros, as pequenas cidades, de forma nenhuma. Nós já vimos nas aulas anteriores que Paulo ia em cidades pequenas, como Listra, Derbe, na mesma força, na mesma obediência. Era a agenda do Espírito Santo. Não era uma preferência de Paulo por cidades grandes, não. Era quando Deus ordenava, ele sabia que era importante também uma cidade grande, para ser ali uma referência para as outras. No caso aqui, era a residência do governador romano. Então, era, de certa forma, um impacto, uma luta ali, o evangelho chegando naquela cidade, que ainda hoje existe. Eu acho que o nome hoje é Salônica, então uma cidade histórica. O texto nos fala aí logo no início, no verso 1 do capítulo 17, que já lemos, fala em duas cidades. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, acredita-se que Paulo e os seus companheiros só passaram por essas duas cidades. Talvez dormiram lá, não se sabe ao certo, mas ele queria chegar na Tessalônica. É como já falei, vindo sofrido de Filipos. Alguns estudiosos comparam como uma lebre caminhando sobre a neve, pingando, sangrando, deixando rastro de sangue. Esse era Paulo entrando em Filipos, saindo de Filipos e chegando a Tessalônica, com essa coragem impressionante, com esse dom que Deus deu a Paulo. Não é virtude dele, essa força, essa coragem. Parece que Paulo, às vezes, é mais anjo do que ser humano, de tanta resistência, de tanta força, mas era um dom que ele recebeu. Não é um padrão para todos os missionários, é um exemplo, sim. É uma meta. Quem dera que todos da igreja fossem como Paulo, mas não é. Deus dá dons diferentes. No caso de Paulo, era um dom apostólico ali. Ele ouviu Jesus na estrada de Damasco, ele provou o poder muito grande, teve altas revelações, ganhou um espinho na carne, se tornou corajoso. Para a gente ser como Paulo, tem que ganhar, eu acho, um espinho na carne e se humilhar o tanto que ele se humilhou. Mesmo assim, nunca seremos como ele, porque é um dom específico, né? Mas não deixa de ser um modelo, a coragem, mesmo sangrando, entrando ali no mundo da época que refletiu até hoje em nós. Então ele passa por aquelas duas cidades e chega na sinagoga. Uma estratégia já usada por Jesus, não é? Jesus esteve nas sinagogas por onde passava, ali era o centro religioso, o templo, né, em Jerusalém, depois também na dispersão, as sinagogas em várias cidades os judeus faziam, mesmo longe de Jerusalém. Então,
o templo foi destruído e houve sinagogas em várias cidades. E Paulo seguiu esse modelo de Jesus, porque era muito importante. Jesus visitava o templo. E aqui Paulo visita as sinagogas, mesmo sabendo que ia ser perseguido, mesmo tendo direcionado o seu ministério para os gentios, mas ele não esqueceu dos judeus, ele começava pelos judeus ali nas sinagogas. Isso há uma aplicação também muito importante para nós. Nós devemos começar a evangelização naquilo que temos, naquilo que somos, no nosso trabalho, na nossa família. É aqui, é próximo. Ninguém pode ir ao Japão se aqui a gente não vive, não prega a palavra de Deus, o que Deus colocou nas nossas mãos. Devemos ser fiéis no pouco. E assim, Paulo começava pelo que ele era judeu, ele conhecia a lei, ele queria alcançar os seus irmãos. Ele, em outras partes da Bíblia, ele mostra esse amor que ele tinha pelos judeus que não criam em Jesus. Paulo tinha essa compaixão pela raça dele. Claro que Cristo quebrou até isso na vida de Paulo, né? Não havia mais grego, nem judeu, nada, era todo o povo de Deus de todas as nações. Mas humanamente falando, Paulo tinha uma descendência, e ele amava, e ele queria alcançar a sua descendência para o Senhor. Em Cristo tudo isso é expandido, né? Toda a terra é convidada, não só nas sinagogas, mas Paulo começava pela sinagoga. Cada cidade ele ia normalmente para a sinagoga. No caso de Filipos não tinha sinagogas, eles foram para a beira do rio, mas quando tinha ele ia, mesmo sabendo que os judeus vinham atrás dele, havia perseguição, mas ele estava disposto a ir. Esse é o apóstolo Paulo. Essas cidades, e Tessalônica também, estavam na chamada Via Egnátia. Era uma estrada que levava a Tessalônica, uma grande estrada romana, importante para o comércio, para tudo. Então, Paulo pega essa estrada. Como era importante, né? A estratégia de Deus, primeiramente, e depois Paulo está aqui, nessa estrada, na chamada Via Egnátia. Paulo desejava muito chegar a Tessalônica. E chega. Verso 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aqui, meus irmãos, é o missionário Paulo. A estratégia que ele usou foi essa palavra, arrazoou, né? Significa um método de pregação que ele usou, que era de perguntas e respostas. Então, Paulo faz isso ali nos judeus. Ele perguntava, ele ligava as Escrituras ao Evangelho, fazendo com que os judeus pensassem. Os judeus conheciam já as promessas, as profecias, e Paulo ia trazendo isso para eles, pregando, né? Aqui não tem detalhes, mas pelo texto, Paulo vai falando de Jesus, que ele ressuscitou, ele é o cumprimento das profecias. Essa era a pregação de Paulo. Simples, mas ali, falando para os judeus. Nós já vimos em Atos, quando ele evangelizava outro povo que não era judeus, os gentios, ele às vezes não usava essa mesma estratégia. Às vezes ele usava o sol, a lua, o Deus Criador, que cuida de vocês, que sustentou a vida de vocês. Aqui não, para os judeus ele vai para a lei, ele vai para a palavra, porque ele sabe que os judeus conheciam. Então Paulo ali, corajosamente, falando, arrazoando com eles acerca das Escrituras. E esse é um ponto muito importante nessa aula. Nós devemos fazer isso também, pregar corajosamente como Paulo pregou, sejam aqui a judeus ou qualquer outro povo. Paulo tinha essa determinação de pregar, de ali dar vida, de testemunhar do Evangelho. Verso 3, expondo, né, além de arrazoar, ele expôs e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Então, aqui é a doutrina principal, né? Cristo, o Salvador,
era necessário que ele padecesse. Jesus mesmo no Evangelho tinha falado para os seus discípulos, era necessário que ele fosse a Jerusalém, ele iria ressuscitar ao terceiro dia, ele avisou os discípulos. E Paulo, essa foi a mensagem, mesmo depois que Jesus ressuscita, a mensagem central da igreja. Cristo ressuscitou, a ressurreição dos mortos. Muitos davam ouvido a Paulo, outros não aceitavam a doutrina da ressurreição dos mortos. Então Paulo defendeu, expôs, demonstrou, mostrou que era necessário que Cristo padecesse por causa de nós, por causa dos pecados. Os judeus também eram pecadores. Como ele estava falando aqui para os judeus às vezes eram orgulhosos, se achavam melhores do que os outros. Eles tinham a lei, eles conheciam, então talvez uma arrogância. Aí Paulo estava quebrando, mostrando que eles eram pecadores iguais aos gentios, por isso que Cristo veio. Os judeus, como diz Paulo aos Romanos, pecaram sobre a lei. Os gentios pecaram sem lei, mas todos pecaram. Os judeus precisavam entender isso. Cristo veio para quebrar essa separação entre judeus e gentios. Todos são pecadores. E Paulo ali ensinando. Era necessário. Verso 4. Alguns deles foram persuadidos, creram. Alguns judeus creram. E unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos, muitas distintas mulheres. Que maravilha, irmãos. Ali na Tessalônica nasce a igreja, formada por judeus, que agora creem, reconhecem as profecias, formado por homens piedosos, grande multidão de gregos. A gente sabe como era a Grécia, muito focado. Uma cidade como essa, havia muita sabedoria, muita filosofia, muito dinheiro, muitos deuses falsos, muita idolatria. Mas quando eles ouviram o Evangelho, eles creem, deixam a idolatria, deixam ali os sofismas e creem no Evangelho. Uma numerosa multidão de igrejas. Olha o efeito da palavra, o efeito do poder de Deus ali. E isso, meus irmãos, nós devemos crer. Quando a gente prega, há um efeito nos corações das pessoas. Nós devemos ter essa fé que Paulo tinha. Pode ser uma pessoa, se você está testemunhando ali do Evangelho, o poder de Deus está agindo ali. Aquela pessoa pode ou se converter ou rejeitar, aí é ela com Deus. Mas nós devemos ter essa confiança, o Evangelho é o poder de Deus. Paulo pregou, Paulo ensinou e uma numerosa multidão de gregos se converteu. Verso 5, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, outra parte de judeus continuaram incrédulos, continuaram perseguindo e foram à casa de Jason, que era um anfitrião de Paulo, certamente também dos missionários, Paulo, Silas e Timóteo. Então, Jason aqui aparece como alguém que se converte, era judeu, ele se converte e recebe o evangelho na sua casa. Que risco ele corre? As autoridades daquela cidade eram muito fortes. Como já falei, essa cidade tinha uma independência muito grande. Eles julgavam, eles tinham autoridades próprias, eles eram muito atentos. Era um governo muito forte naquela cidade. Então, quando eles sabem que Jason recebeu, eles batem na casa de Jason. As autoridades fortes. E aí ele é questionado e levam ele... E ele sofre pelo evangelho, Jason, por receber na sua casa o evangelho, os missionários. Então, ele tem que pagar uma fiança, mas não fica por aí. A perseguição vai aumentando e Jason também é um exemplo para nós, de crer e de assumir as consequências da nossa fé. Porém, não encontraram Paulo na casa de Jason, e alguns irmãos e autoridades
dizendo que estes têm transtornado o mundo, verso 6, têm chegado aqui. Não é que o apóstolo Paulo e os missionários estavam fazendo mal, transtornando, eram revolucionários, eram contra o governo romano, não era isso. Mas eles estavam pensando que era. Eles acreditavam, porque Paulo, qual era a mensagem de Paulo? Era do reino de Cristo. E aquilo era deturpado pelas autoridades da cidade, dizendo que Paulo estava contra o governador, falando de outro rei. Então ficava essa loucura na cidade, uns acreditando que Paulo estava transtornando o mundo, que Paulo era um rebelde, um revolucionário, mas não era. Mas as pessoas pensavam, era essa dúvida, Paulo está contra o governador, Paulo fala no outro rei. Não era, virou uma questão política, mal compreendida. Então aquela luta, e a igreja sofrendo, Jasão sofrendo, e Paulo sofrendo, porque achavam que ele estava pregando uma insubordinação ao governo romano, e não era o caso aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou, verso 7, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Essa questão que eu falei, eles estavam entendendo mal o evangelho. Na verdade, Paulo respeitava, as leis romanas, ele mesmo era cidadão romano. A gente vai ver que em algum momento que ele foi preso, quando soltaram, ele apelou para o seu direito de cidadão romano. Então, Paulo respeitava as leis, os benefícios que tinha como cidadão romano. Ele apelou, vocês querem me soltar de qualquer forma? Não, chama as autoridades aqui, eu sou cidadão romano. Então, na hora certa ele apelava para a lei, quando a lei era justa. Governador romano, a gente vê isso em Apocalipse, as igrejas vivendo ali no sofrimento, mas elas não viviam lutando contra o governador terrível, incrédulo. Não. Até onde fosse possível, eles procuravam a paz. Tinha hora que não era possível, mas até fazia o máximo possível para orar. Paulo era assim, vivia nesse contexto de luta e perseguição, mas sabia se colocar da forma correta e avançar com a obra de Deus, apesar das perseguições religiosas e até mesmo políticas, como começa a acontecer aqui. E verso 9, contudo soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Jasão é solto. Então, vamos ver mais algumas questões aqui, sobre Tessalônica ainda. Se a gente der uma olhadinha nas cartas de Paulo a Tessalônica, nós vemos que um dos assuntos principais é sobre a volta de Jesus. Nós temos estudado isso aqui na igreja esse ano, ou esse mês. Então, Paulo vai falar sobre isso para aquela igreja. Ações de graças por aquela igreja estar crescendo, apesar de grande sofrimento, mas a igreja estava crescendo, amadurecendo na fé, no amor. Paulo também recebe a ajuda financeira da igreja de Filipe, para que possa trabalhar na Tessalônica. Ele também precisa trabalhar com suas próprias mãos, para dar o exemplo ali, o sustento. Mas a igreja de Filipos, que era próximo, é conhecida como aquela que ajudou muito no ministério, o sustento do apóstolo Paulo, pelo menos por 2 vezes. Mas aqui na Tessalônica a gente aprende que Paulo também trabalhou com suas mãos, porque havia um problema ali naquela igreja, que eles achavam uma má interpretação do que Paulo falou, especialmente segundo Tessalonicenses, de que a volta de Jesus já tinha acontecido, ou então que ia ser naquele mês, naquela hora. Alguns irmãos da Tessalônica caíram nesse engano, de que Jesus já poderia ter voltado.
talvez pelo que Paulo falou antes, mas foi mal interpretado. Aí Paulo escreve novamente para corrigir. Não, não é assim. Jesus não voltará antes da grande apostasia. Jesus não voltará antes que o anticristo apareça. Então foi necessário ensinar, porque aqueles irmãos não entendiam, não conheciam quando, como é. Será que Jesus já voltou? Alguns deles não queriam nem trabalhar. Não queriam se envolver com o trabalho, com as coisas da vida. Para quê? Se Jesus vai voltar, não vou estudar. Se Jesus vai voltar, para que trabalhar? Amanhã, não. Aí Paulo diz, não é assim não. Eu mesmo trabalho para me sustentar. Paulo dava o exemplo. É necessário que a gente viva de forma justa e honesta. Os judeus ensinavam assim a lei verdadeira e o cristianismo também. Aí Paulo corrige aqueles irmãos. Quem não quer trabalhar, não coma. Não é porque a gente espera a volta de Cristo que a gente vai relaxar no trabalho, nos estudos. Não, continue casando, dando-se casamento, agora na expectativa. Ele pode voltar hoje? Pode. Dê o seu melhor hoje, adore ao Senhor como se Ele fosse voltar hoje. Mas sabendo que só quem sabe o dia é Deus. A gente pode ser surpreendido com a morte hoje. Essa semana eu ia voltando para casa, uma das noites, e já pertinho de casa eu vi um acidente que eu não entendi muito bem, mas peguei já no final, graças a Deus. Eu sei que uma criança saiu sendo socorrida nos braços, chorando, e uma mulher gritando, leva para o hospital, leva para o hospital. Eu fiquei tão triste vendo aquilo, um pacote caiu assim na frente do meu carro, não sei de quem era. Aí eu perguntei ao rapaz que estava assim do lado, desse pacote, aí alguém tirou, e eu saí chorando. Eu pensei, se fosse um filho meu, se fosse uma criança minha, né? Parece que estava bem. Aí eu fui pensando nisso, eu digo, como a vida é breve, como a gente hoje está bom, no caminho de casa a gente pode sofrer um acidente. Como a gente tem que estar firme em Deus, firme no Evangelho, firme na graça, temendo ao Senhor, e pronto, para o que Deus permitir. E se não acontecer isso, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos nos alegrar, vamos pregar. Essa é a vida do cristão. Vá, viva, né? Como até as crianças estão hoje na arte da igreja, é a arte. Viva na cultura, onde você estiver. A gente não pode viver longe desse mundo, não. Mas seja sal, seja luz, seja diferente, se santifique. Jesus está voltando. Essa é a visão correta, não é? Como os tessalonicenses que deturparam tudo. Deturparam tudo. Quer dizer, nem tudo, né? Mas eles eram bons em muitas coisas. Mas nessa parte eles estavam falhando. Também quero citar ainda, eu lembrei, as Escrituras eram a base da pregação do apóstolo Paulo, né? Aqui nos faz lembrar a importância da reforma protestante. Até Betânio, que deu a última aula, o presbítero Betânio, falou muito sobre isso. A pregação de Paulo era os 5 solas, é verdade, aqui a gente vê de novo. Betânio falou na aula passada sobre isso. E é verdade, Paulo prega sobre Cristo, sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre a fé, sobre a graça, não sai disso. A igreja na Idade Média foi que saiu. Aí foi preciso haver a reforma para poder voltar ao que já era no passado. Não é? A reforma não é algo novo, é uma volta aqui, a Paulo, as Escrituras. Vamos ainda pensar, né, na Europa, aqui é a Europa, Tessalônica. Lá no capítulo 1, verso 7, diz Paulo que aquela igreja era um exemplo para todos os crentes da Macedônia e de todo o mundo. Então, meus irmãos, qual era o exemplo daquela igreja? É que eles amadureceram no Senhor. Receberam 3 sábados, talvez algum investimento maior do apóstolo Paulo, mas mesmo com a ausência de Paulo, mesmo com grande tribulação, por isso que eles pensavam que era o fim, porque eles passaram grande prova.
Aí eles entenderam mal o que Paulo tinha dito, a luta foi muito grande, então eles disseram, Jesus vai voltar, porque o sofrimento está demais. Eles sofreram tanto que achavam que era o fim mesmo, mas eles estavam enganados. Aí Paulo corrige. E essa igreja da Macedônia é louvada, é no bom sentido da palavra, é elogiada. Ela é um exemplo, ela cresceu na fé. Deus quer que nós cresçamos também. A gente cresce quando a gente faz isso aqui, recebe com alegria, enfrenta os sofrimentos necessários, a gente amadurece. Talvez por causa do sofrimento aquela igreja amadureceu tão rápido, se tornando um exemplo até hoje para os cristãos. Como já falei, era uma das primeiras igrejas ali na Macedônia e também entre os gentios, e era um modelo para eles na Macedônia e para nós hoje. Segundo o comentário de Hernandes Dias Lopes, ele comenta sobre esse texto: os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. Que frase maravilhosa, não é, irmãos? O plano de Deus sempre deve prevalecer nas nossas vidas. A gente viu isso com Paulo. Paulo não queria ir nem para Tessalônica, mas Deus o quebrantou, ele entendeu a voz de Deus e foi de todo o coração. Assim é na nossa vida. Nós não devemos querer a nossa vontade, nós devemos querer a vontade de Deus. Sempre é melhor do que a nossa. Os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. Segunda frase: a perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. Olha que coisa linda. A perseguição dos judeus, a perseguição ali, a Jason, né, das autoridades, não destruiu o que Deus tinha para fazer ali. Da mesma forma hoje oramos pela Somália. Tão difícil, mas não há quem impeça o agir de Deus ali naquela nação. É isso que a gente aprende aqui nesse texto. Em qualquer contexto, em qualquer nação, Deus pode salvar. Também os comentaristas dizem o seguinte, né? Açoitado em Filipos, esse era Paulo, açoitado em Filipos, expulso da Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e impostor em Corinto. Coitado do apóstolo Paulo, hein? E isso não impediu a obra de Deus ser realizada. Meu Deus do céu. Acho que não tem outro que tenha esse dom apostólico não, viu? Foi muita graça que Deus deu a ele. Expulso, açoitado em Filipos, expulso de Tessalônica, enxortado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e impostor em Corinto. No verso 3 ainda, nós queremos comentar também sobre a essência da pregação, que eram as Escrituras, como já falei. Vamos... Deixa eu ver aqui. Resistência à pregação, nos versos 5 e 6. Versos 7 e 9, acusação contra Paulo e os outros cooperadores. Verso 7, a parousia de Cristo. É importante falar isso aqui, porque como Paulo falava esse termo, a parousia, que era a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, era a mesma palavra usada para uma visita imperial. Então, por isso que confundiam, achando que Paulo estava falando do governador, mas não era, era da volta de Cristo, a segunda volta de Cristo. Mas o termo parousia poderia dar essa má interpretação, essa confusão, como se Paulo estivesse falando do imperador, mas não era, era de Cristo, a volta do Rei dos Reis. Pode ter sido mal interpretado por isso, pela palavra parousia, os sentidos que ela traz. Ainda sobre os Tessalonicenses,
Deixe-me trazer mais algumas questões sobre Tessalonicenses. Capítulo 2 de Tessalonicenses, eu acho que é 2 Tessalonicenses, Paulo corrige o ensino de que a vinda do Senhor já havia acontecido. Paulo traz essa correção. E nós precisamos de correção também. Quando o Senhor virá, tantas coisas aconteciam naquela época. Alguns diziam que Jesus, como os gnósticos, por exemplo, que Jesus não tinha vindo em corpo. Aí João escreve, dizendo que ele veio, nossas mãos tocaram nele. Aqui era essa outra compreensão. Jesus já veio, já voltou. Aí era necessário Paulo corrigir. Ele corrige no capítulo 2, verso 1 a 11. Se você quiser dar uma olhadinha, até para me ajudar a perceber se é 1º ou 2º Tessalonicenses. Se alguém quiser olhar aí, eu agradeço. Sobre a vinda do Senhor, ele vai dizer que não, primeiro tem o anticristo, primeiro tem uma grande apostasia. Alguém viu? 2 Tessalonicenses, obrigado. Capítulo 2, verso 1 a 11, a correção de Paulo sobre esses assuntos da vinda de Cristo, né? Do mesmo jeito hoje, é tanta confusão, a guerra, a gente fica logo, é tanta coisa na internet, é tanta revelação, olha, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessas coisas. Que eu acredito que é um sinal, como toda guerra. Jesus disse que antes da volta haveria guerras, rumores de guerra, é o início ainda do fim. Então, claro que a gente deve estar atento, a gente deve estar orando, tudo isso a gente deve estar acompanhando, mas não caindo em extremos, em controvérsias, ou marcando data, ou mudando de país, ou deixando de trabalhar, porque a guerra, tem gente que se desespera. Eu já vi, aqui em Campina Grande mesmo, pessoas que estão desesperadas por causa da guerra. Cristo vai voltar e fica que... Eu já vi. Não, o Senhor pode voltar, devemos orar, devemos ajudar ao país ter paz, o que depender de nós que haja paz, oremos pela paz. Claro, mas claro que nos afeta. Pelo menos a gente deve orar. Agora, ficar no desespero e Jesus vai voltar. E meu trabalho, eu não vou trabalhar porque eu passei a noite pensando na guerra, amanhã eu não vou nem trabalhar. E está igual os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses continuaram a progredir, depois que foram corrigidos, e até mesmo antes, progrediram em algumas áreas, como a fé, o amor e na constância no meio dos sofrimentos. São áreas que a gente deve crescer, a fé, o amor e na constância como cristãos. Está no capítulo 1, versos 3 a 4. Eles também foram corrigidos quanto ao comportamento. Exatamente isso que você disse. É o nosso comportamento hoje, não é a ansiedade quando, mas é a santificação hoje, é o nosso comportamento como cristãos. Ser responsáveis em suas atividades diárias neste mundo. Capítulo 3, versos 6 a 15. Como já falei, aqueles irmãos não estavam sendo responsáveis no dia a dia. Tinha que trabalhar, tinha que estudar, e eles não queriam. Cristo vai voltar? Não, não pode. Eles foram corrigidos, tem que trabalhar, isso é da vida. Deus deixou a gente dessa forma, Deus nos deu responsabilidade enquanto esperamos a volta de Cristo. Também a volta de Cristo trará grande juízo e recompensa. Paulo falou para os Tessalonicenses, grande juízo e grande recompensa. Nós aprendemos com eles também a perseverança no meio dos sofrimentos. Vamos então para Bereia, cidade de Bereia. Aqui em Bereia, nós vamos dar destaque à forma como os bereanos receberam a palavra.
Em Tessalônica é como Paulo se esforçou na pregação. Aqui é como os bereanos se esforçaram para receber a palavra. É a forma que a gente recebe. Como é que nós temos recebido a palavra? Com fé, o impacto, de todo o coração. Os bereanos são modelos nisso aqui. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram a sinagoga dos judeus. Eu acho tão lindo isso, que Paulo tinha cooperadores, tinha amigos. E quando aqueles irmãos viam que Paulo... Eu acho que é mais ou menos assim. Era como se Paulo era tão corajoso que queria ficar, queria dormir ali. Aí os irmãos, e Paulo, não fique não, Paulo. Vamos lhe levar, Paulo. A gente vai lhe ajudar a sair. Você vai ser educadamente expulso. A gente vai lhe levar, Paulo. Eu acho tão interessante isso, que Paulo era como se ele quisesse ficar, mas os irmãos da igreja protegiam ele. Não, Paulo, vá. É melhor a gente lhe expulsar do que você morrer. Eu entendo dessa forma aqui, que durante a noite eles escolheram um bom horário, para expulsar, Paulo. Enviaram, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram a sinagoga dos judeus. Mais uma vez, as sinagogas, a coragem, o amor ao seu povo. Ele vai à sinagoga, mesmo tendo sido muito perseguido e sofrido, ele vai de novo bater na mesma casa, digamos assim. E ali na sinagoga havia muita gente que temia a Deus, muitos judeus tementes ao Senhor. Então ele estava ali querendo trazer a compreensão do Messias, aquele povo que muitos deles temiam ao Senhor ali, judeus na sinagoga. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Destaca-se aqui que não era só nos sábados, mas eram todos os dias os bereanos, examinando com toda avidez. Eles tinham fome da palavra, desejo ardente. Então, eles não se contentavam só ali no sábado na sinagoga, mas eles queriam de verdade. E todos os dias eles estudavam, eles olhavam a palavra para ver se era verdade o que Paulo tinha pregado para eles. Isso é a forma que nós recebemos a palavra. Isso nos faz lembrar do quê? Da parábola do semeador, que alguns recebem a palavra com alegria. Quando vêm as tribulações, o inimigo vem e rouba a palavra. Quando vêm os sofrimentos, é sufocado entre os espinhos. Deus quer que nós sejamos o quê? Terreno fértil, que dê muito fruto, que receba a palavra como os bereanos. Um terreno fértil. Não aquele tipo de pessoa que gosta da Bíblia, mas quando vem qualquer sofrimentozinho já se esqueceu. Quando vem as perseguições, como os tessalonicenses passaram, é sufocado. É como uma semente que caiu no meio das pedras. Não, a gente quer Deus, quer a palavra de Deus, que seja com avidez, com fome, com desejo ardente. Às vezes pessoas, quando são novas convertidos, quando estão no primeiro amor, fazem isso. Não perdem um culto, todos os dias lê a Bíblia, mas depois, quando vai passando o primeiro amor, se esquecem. Não, é a vida inteira. É a vida inteira devemos ser como os bereanos, receber não somente ouvintes, mas praticantes. Quando a gente escuta a palavra, aquilo deve mudar a nossa vida, nos santificar, senão não adiantou nada. Nós devemos buscar de todo o coração, o arrependimento, a fé. Se é preciso pedir perdão a alguém, vá pedir. Se é preciso buscar um trabalho, vá amanhã. Então, se a gente escuta aqui isso hoje e amanhã não faz, não adiantou de nada. É mudança, é santificação, é vida cristã, é assim. Os bereanos nos ensinam a isso, há uma resposta à palavra. Não é só ouvir, mas não mudou nada. Ouvir,
Se eu estou desempregado, a Bíblia manda eu trabalhar, amanhã eu tenho que me levantar cedo. Vamos bater aqui nas lojas, pedir trabalho. Se a gente fica, não, vou esperar a volta de Jesus, a gente está errado. Então, é isso que os bereanos nos ensinam. Então, uma resposta à palavra de Deus. Eles receberam com avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles compararam o ensino do apóstolo Paulo com as Escrituras. Olhava, eles conheciam o Antigo Testamento e eles iam comparando o que Paulo estava dizendo com o Antigo Testamento. Nós devemos fazer isso, comparar, analisar. Outra coisa que se destaca aqui, eles receberam a palavra com questionamento crítico, um profundo cuidado e examinando. Como diz alguns comentaristas, a religião verdadeira não tem medo de ser examinada. A religião verdadeira chama para o exame. Paulo aqui não repreende eles porque questionaram eles, porque duvidaram. Isso é normal de quem é sincero. As seitas é que fazem isso. As seitas, o islamismo, por exemplo, não quer que ninguém leia nem a Bíblia. É só o Alcorão, é uma lavagem cerebral. O cristianismo não, é diferente. Você quer ler o Alcorão? Leia. Agora leia com temor, leia buscando a Deus, comparando com a palavra. Você vai ver que é diferente. Você vai ver que nada existe como a palavra. O cristianismo não tem medo de ser examinado. Os muçulmanos têm. Proíbe, morre, mata se você for. Não, a gente dá liberdade. Você quer examinar o Alcorão? Claro que a gente tem que ter cuidado nos jovens, nas crianças, imaturos, que vão se enganar. Mas aqui nós vemos que Paulo deu essa liberdade. Paulo não repreendeu eles porque eles examinaram o que Paulo estava dizendo. Isso é normal. A fé saudável tem questionamentos, tem crescimento, tem lutas. Tem que ser provada para poder a gente aceitar. Não é qualquer coisa, é a nossa vida eterna, é a salvação. É a coisa mais importante da vida, a gente não pode brincar, tem que analisar com seriedade. Então, a religião verdadeira não tem medo de questionamentos. Aqui, Paulo é questionado, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Olha o resultado. Muitos creram quando examinaram. Não sei se vocês já ouviram falar testemunhos de pessoas que aconteceu assim, que duvidavam da ressurreição de Cristo, duvidavam da fé cristã e foram estudar para condenar, acabaram se convertendo. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que liam a Bíblia, quando era uma parte que não gostava, jogava fora, assim, queria rasgar a Bíblia, depois ia buscar de novo. Então é assim, né? Às vezes tem pessoas que passam por esse processo de duvidar, não acredito, mas o Espírito... uma dessas pessoas, eu acho que foi aquela autora, Simone, do livro que a gente está estudando, Discipulado das Mulheres, como é o nome dela? Marta Pierce. Ela, se eu não me engano, ela diz da conversão dela, que ela era uma mulher insubmissa, uma mulher infeliz, professora de universidade, e as pessoas pregavam o evangelho para ela detonava, ela rejeitava. E tinha alguns amigos cristãos que trabalhavam com ela e diziam: Marta, leia a Bíblia, Marta. E ela tinha dia que fazia a amiga dela chorar, porque ela era rejeitando a palavra de Deus. A amiga que trabalhava com ela, que era cristã, às vezes saía chorando, porque ela desrespeitava mesmo os cristãos. Um dia ela começa a ler a Bíblia, e vai lendo, e aquilo vai tocando ela. Chega uma hora que ela lê, não sei qual é a parte, mas que falava sobre fazer a vontade de Deus. Que Jesus ouvia as nossas orações. Quando ela ouve isso, ela se revolta. Ela diz: não é verdade, quer jogar a Bíblia para lá. Não é verdade, Jesus não ouve. Cadê que ele não me mudou? Cadê que ele não mudou minha família? Cadê que ele não mudou cadê que ele minha casa, que eu estou com problema na minha casa, ele não ajeitou. Então não é verdade.
Aí foi quando o Espírito Santo tocou ela, dizendo: você quer tudo do seu jeito, e não é assim. Você tem que se dobrar à vontade de Deus. Depois ela se converteu ali, lendo a Bíblia. Né? Ainda ontem eu vi um pouco Andréa Vargas. Exatamente, Andréa Vargas era aquela mulher, né? Estudiosa, foi contestar, hoje é uma benção. Ainda ontem eu estava dando uma olhadinha em Andréa Vargas, tenho vontade de fazer um curso com ela. Eu estava pensando, o próximo curso que eu vou fazer vai ser com a Andréa Vargas, porque ela é uma benção hoje em dia, mas era questionadora, ia para os lugares para detonar, muito inteligente, Deus quebrantou ela bem direitinho pela palavra de Deus. É isso, os bereanos. Hoje ela é um referencial em sexualidade cristã. Ela ensina a ter uma vida santa, a se santificar, a se purificar dentro da sexualidade para os jovens. Esse é o foco dela. Ela mostra como a igreja erra, como a igreja condena as pessoas e não ensina. Andréa Vargas tem sido uma bênção. E a conversão dela foi assim, ela questionando, igual os bereanos. Aí Deus alcançou o coração dela. A religião verdadeira não tem medo do confronto. Porque Deus, o Espírito Santo é o autor e ele é que vai se defender. E aqui é isso. Onde estamos com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Meu Deus, eles não se cansavam, os judeus. Os falsos judeus, né? Os hipócritas, aqueles que conheciam a lei, mas não praticavam, os escribas. Jesus foi muito duro com esse grupo. Jesus não era contra a religião, mas contra a falsa religião ele era. Os fariseus, que só buscava obedecer para aparecer diante dos homens, só buscava a lei por interesses próprios, desonrava o pobre. Aí Jesus, sobre esse, Jesus era muito duro. Era mais ou menos esse grupo aqui, onde Paulo ia, perseguia, meu Deus, que perseguição. Eles souberam que Paulo estava em Tessalônica, em Bereia, foram lá fazer confusão. Verso 14. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Meu Deus, mais uma vez os irmãos. Paulo, vai embora, Paulo. Paulo, o negócio está difícil, Paulo. Aí, o amor dos irmãos por Paulo, né? Se eu não estou equivocado, Lutero passou por isso na época da Reforma Protestante. A perseguição foi tão grande que esconderam Lutero, os amigos dele, uma época, para ele não morrer. Ele não queria não, mas a igreja protegeu ele. Aqui é mais ou menos isso. Os irmãos, vai embora, Paulo. Os judeus vão te matar, Paulo. Vai, por amor, Paulo. Aí Paulo foi e deixou lá Silas e Timóteo, viu, Silas? Corajosos esses dois eram, viu? Cadê Timóteo? Eu ia brincar com vocês. Vocês tinham ficado lá sem Paulo? Meu Deus, eu estou brincando. Eu acho que eu dizia, só fico se tu ficar, Paulo. Se tu for, eu vou também. É brincadeira. Mas eles ficaram corajosos. Meu Deus do céu. Como é que esses dois, né? Deus deu fé para eles também. Eles ficaram. E então os irmãos, verso 14 de novo, promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, né? Vai chegar em Atenas. E Paulo vai. Interessante também notar que algumas dessas cidades, elas eram, como Bereia, por exemplo, eram cidades mais longe, talvez mais, como se fosse uma cidade melhor para se esconder, digamos assim, que tinha menos agitação do que Tessalônica, desde que eles foram lá tirar o sossego de Paulo. Era como se Paulo dissesse, não, aqui em Bereia a gente está longe da agitação, ninguém vem não. Pois eles foram até em Bereia. É mais ou menos isso. E finalizando, irmãos, Paulo e Silas continuaram ali, os responsáveis por Paulo, né? Paulo não era independente, ele tinha conselheiros, tinha irmãos, de alguma forma estavam ali apoiando Paulo. Levaram até Atenas.
E regressaram, trazendo ordem a Silas e a Timóteo, para que o mais depressa possível fosse ter com ele. E assim, provavelmente lá de Atenas, ele escreve as 2 epístolas aos Tessalonicenses, logo depois, algum tempo depois, e chama Timóteo e Silas para se encontrar com eles o mais depressa possível. Ele tinha certamente a intenção de voltar, por isso que estava próximo, mas depois não foi possível. Ele sai às pressas, mesmo assim Deus dá crescimento à igreja. Receberam a palavra, né? Não podemos esquecer isso. Bereia, uma cidade longe da rota principal, mesmo assim eles foram perseguir o apóstolo Paulo lá. Vamos cantar um louvor e depois orar para a gente encerrar. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faze em mim, Senhor, somente o teu querer. Faze em mim, Senhor, somente o teu querer. Oremos, irmãos. Senhor, é tão maravilhosa a tua palavra. Nós vimos aqui o esforço de Paulo por pregar a tua palavra. Nos ensina também, Senhor, a nos esforçarmos. Ele mesmo sofrido foi, avançou, mesmo sangrando. E hoje nós colhemos os frutos em nossas igrejas, entre os gentios. Deu fruto todo o trabalho, Senhor, em Ti. Ajuda-nos a estarmos firmes, como o Senhor fez ele forte. Não era dele, mas o Senhor o fez como instrumento. E toda a glória é tua, Senhor. Da mesma forma, aprendemos, como os bereanos, a examinar, a receber todos os dias, a questionar para o bem, para aprender mais, para transformar nossas vidas. Faz isso em nós também, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos a sermos corrigidos como os tessalonicenses foram. Naquilo que precisamos de correção, nos corrige, Senhor. Tem misericórdia de nós. Naquilo que temos frutificado, que sejamos modelo para os outros. Naquilo que temos falhado, vem nos ensinar, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por Tua palavra, pela escola dominical. Que possamos crescer na fé, amadurecer como os tessalonicenses depois amadureceram. Obrigado. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Apenas um breve sábado, a programação das mulheres, a palestra da SAF, aniversário do Doce Voz também. Então, todas as irmãs estão convidadas a virem celebrar, agradecer, ouvir a palavra com atenção. Qual é o horário, irmãs? Simone? Qual é o horário, Simone? 16 horas, ok. Então, todas estão convidadas. Deus abençoe. Logo mais o culto às 18 horas, todos estão convidados. Amém.